E aí, meu povo, beleza? Hoje o Rock Friday abre espaço para a memória, para a história e para a construção da cena soteropolitana e baiana de rock. Vamos falar sobre o site Bahia Rock, um portal que marcou época, ajudou a divulgar centenas de bandas e foi fundamental para a consolidação do rock na capital baiana e no estado nos anos 2000. Em um tempo sem redes sociais, streaming, facilidade tecnológica, o Bahia Rock foi resistência, criatividade e paixão pela música. E a gente recebe aqui nessa live, nesse bate-papo, nesse podcast, eu não sei nem o que chamar, os meus amigos Ramon Prates, Márcio Costa, Lucas Rocha. Esses três aí são os responsáveis por mais de 2 décadas do Bahia Rock. E aí, galera, beleza? Boa noite, pessoal. Valeu. Depois de você já ter participado do podcast do Bahia Rock como entrevistado, é uma honra agora ser entrevistado por você. Beleza, Ale, muito obrigado, meu velho. Bacana. Então vamos começar fazendo a pergunta aí dos primórdios, né? Pra galera que quer saber como começou o Bahia Rock, né? Como era o cenário da comunicação e da divulgação do rock em Salvador no início dos anos 2000 e de que forma esse contexto influenciou diretamente para o surgimento do site Bahia Rock? Na verdade, Alexandre, influenciou em tudo, cara, porque assim, a gente vinha numa época que nossa divulgação do rock baiano era basicamente através de um telefonzinho, né? Que você ligava para o telefone, vinha uma gravação e dizia o que estava acontecendo na cena. E o telefonzinho estava acabando. E a gente estava com muita dificuldade de saber onde que tinha show. Eu lembro que eu fazia faculdade de informática na Católica e eu ficava procurando nos murais da faculdade onde é que ia ter um show para eu ir, porque eu não sabia. O Mir que tinha acabado, né, que foi o que juntou a gente, na verdade, o Metal BA, e a gente estava naquela confusão de o que é que a gente vai fazer, como a gente vai para show, como é que a gente vai saber onde é que tá tocando, como é que não tá tocando. E naquela faculdade eu pensei, né, vamos criar a gente cria um portal, alguma coisa, que a gente possa juntar onde vai ter esse show, que as pessoas possam entrar e saber, olha, vai ter show de tal banda, em tal lugar, tal dia. E chamamos amigos, na verdade, né? Tinha 2 amigos da gente que também era de fazer a parte de informática, a gente queria ver como a gente fazia esse portal. Na época foi na mão mesmo, foi, para quem entende de informática, foi no HTML cru. A gente fez o portal na mão e chamei o Ramon, chamei o Metal, que não pode participar aqui hoje, porque ele era a única pessoa que a gente conhecia que tinha câmera digital. Então a gente precisava de alguém para poder fazer as fotos dos shows. E a gente foi começando de cabeça, né? Acho que a primeiro evento que a gente foi para cobrir foi o primeira mostra de videoclipes que teve nos barris, que depois teve um showzinho, uma festinha logo depois na Barra. Eu lembro da gente começar, de panfletar, de chamar as pessoas, era uma época bem bacana, né? 20 e poucos anos, a gente teve gente até com menor do que 20 anos, e tentar fazer um pouco a diferença, né, no cenário daqui da Bahia foi bastante legal, assim, esse início, né? Mas Você quer falar mais alguma coisa aí? Sim, Márcio, né, a gente se conhecia do Metal BA, né, e depois a gente foi colega, né, na Católica e no curso de informática. Ele teve essa ideia, né, de criar o site, e aí é isso que ele falou, juntou os amigos, aí tinha isso, Metal era na época que ninguém tinha câmera digital, Metal tinha, então foi o diferencial aí quando a gente fazia as coberturas de show. Não sei se vocês lembram que nessa época, no início dos anos 2000, tinha uns sites que eram só de fotos de festa. Então o Bahia Rock era tipo o site de fotos de festa de show de rock, entendeu? E aí o pessoal das bandas, todo mundo quando ia lá, tinha as fotos do público, que era o que mais bombava, né? Além das fotos das bandas, tinha as fotos do público. E no meu caso, como eu era, na época que também todo mundo tinha blog, né? Era a época que, como você falou, né, Alexandre, não tinha redes sociais, as redes sociais eram os blogs. E eu tinha um blog que existe até hoje, chamado Turminha do Ramon, e normalmente as pessoas escreviam sobre
as próprias vidas, como se fosse tipo um relato. E eu não achava que minha vida era tão interessante a ponto de contar para as pessoas o que acontecia. Então eu comecei a escrever sobre assim, os discos que eu ouvia, filmes que eu assistia. Então quando o Márcio teve essa ideia pronta, ele falou, ó, você vai escrever sobre os shows. Então acabou que inicialmente a minha função primordial era essa, era escrever sobre shows e ter Geralmente eram entrevista. shows que rolavam em Salvador mesmo, né? Era o que a gente chamava de cobertura de show, né? A gente ia pro show, geralmente convidado pela produção do evento. Ou a gente comprava pedia. nosso ingresso também. Ou pedia, né? Depois de um tempo que a gente começou a... O pessoal começou a conhecer a gente, aí Sim, a gente entrava em contato, libera uma cortesia aí pra gente ir lá cobrir o show. Geralmente a gente escrevia sobre as bandas que estavam tocando, a ideia da gente era fomentar a cena, né? Então a gente tinha algumas sessões no Bahia Rock na época. A gente tinha a cobertura de show, como o Ramon já falou, a gente tinha um review de discos, que quando lançava um EP, um demo, alguma coisa, a gente ficava escrevendo o que a gente achou. E a sessão, acho que mais boa no Bahia Rock, e acho que foi mais legal assim na cena, foi de classificados. Que algumas bandas se formaram através dos classificados. Que tinha guitarrista procura banda, baixista procura banda. E assim, teve bandas que se juntaram, gravaram um EP, e depois no EP tem um agradecimento à Bahia Rock, que a gente se juntou através do site. A parte de cadastro de bandas também era interessante, né? Porque era as pessoas iam atrás das bandas quando conheciam no Bahia Rock, né? Iam lá e, pô, tem essa banda aqui, e aí geralmente se classificava a banda, se dizia qual o gênero que ela tocava, e aí o pessoal procurava algum músico ou outro de outra banda que conhecia, era legal pra caramba o cadastro também. E contextualizando, a gente não tinha Spotify, a gente não tinha streamers na época. Então, exato, então a gente não sabia que a banda vai tocar, a gente não sabia nem quem tocava na época. Então a gente, quando começou com o cadastro de bandas, a gente tinha o texto do release da banda e geralmente tinha 2 MP3. Então a pessoa podia entrar lá, baixar MP3, ouvir e falar, pô, essa banda é legal, eu vou, entendeu? Massa demais. Eu mesmo já fui para vários shows, indo no Bahia Rock, conhecendo a banda no cadastro. Eu vou, essa banda é legal. Daí eu ia, dava um jeito de ir pro show. Muito bacana. Eu lembro que, ainda falando do início, do primórdio, né, lá atrás, no ano 0 do Bahia Rock, eu lembro que o Mirk teve um declínio, a gente tinha um telefanzine, né? Sim. Deixou de existir, e o Bahia Rock virou a principal fonte de comunicação para o roqueiro baiano. Eu falo roqueiro baiano porque eu passei minha adolescência inteira em Cruz das Almas. Eu tinha notícias do Bahia Rock, o Lucas sabe disso, através do site. Sim. Em que momento vocês sacaram, falando, porra, não tem mais Mirk, não tem o telefanzine, que era um baita instrumento de comunicação roqueiro? Para quem não sabe o que é telefanzine era o seguinte, a gente tinha um número, né, a gente ligava e ouvia as informações, era tipo um programa, né? Era tipo um programa de notícias, informações da cena rocker baiana e nacional, enfim. Quem apresentava era o Cláudio Sacramento, né? Quem era, Lucas? Você lembra? Cláudio Sacramento e Liz Braga. E Lise, grande Lise. Liz Braga. Enfim. Antes de Ramon e Márcio falarem sobre essa necessidade, eu cheguei um pouquinho depois, né? Já tinha camisa, já encontrei os caras no show, já fardados, já com camisa Bahia Rock e tudo mais. E aí eu lembro que teve um show no Ideário, a galera tava lá, por algum motivo o Metal ficou conversando comigo. Era o show de quem, Lucas? Era o show de uma banda, eu acho que era Dominus Praeli, era uma banda de metal. De metal, né? Fora. Aí o Metal foi conversando comigo, acho que ele percebeu, pô, ele sabia algumas coisas da banda. Falou, pô, você podia escrever sobre esse show aí. Ele falou, não, beleza, eu escrevo, né? Eu escrevo sem problema. Aí eu escrevi, e aí os caras disseram assim, pô, velho, você tem interesse em fazer o show de metal? Porque você geralmente tem contato aí com o pessoal do metal, você escreveu aí na Road Crew, escreve aí alguns textos. E aí, como a cena do Ideário estava muito forte, era uma coisa assim de 2 shows por mês. E muita banda brasileira vinha tocar. Você lembra o ano, Lucas? Isso aí, 2002, 2003, 2004, especificamente. Por aí. 2, 3 e 4, que foi muito forte, porque assim, teve na sequência, pra você ter ideia, Tuata de Danann, a entrevista com o Tuata de Danann foi uma das coisas mais fantásticas que aconteceu no Bahia Rock. A gente foi lá no bar de Vlad, né? Vlad, cara, lá no Ideário. Foi nesse período? Vlad a gente foi também.
Avalon. Foi no Ideário. O Avalon, foi. Mas foi no Ideário, foi lá em cima. Não sei se Ramon tava, eu sei que Márcio tava, e Metal tava. Que foi assim, os caras disseram que acreditavam em duendes, e que a gente riu, assim, a gente riu, e os caras assim, não, a gente acredita em duendes, eles ficaram chateados depois. Não, beleza, sem problema, a gente tá rindo porque, poxa, sem problema. E a gente teve de dar uma contornada. A gente teve show, teve Eterna, e foi aí que surgiu, eu não sei se foi a sugestão de Metal, não sei quem foi que sugeriu, sei que a gente começou a fazer assim, poxa, a galera não conhece essa banda que vai tocar aí. Eterna, banda de metal cristão, olha que maluquice. no ideal. E isso começou a ser bom também, Ale e meus amigos, eles sabem disso para a cena, porque o show que dava 150, 200 pessoas, começou a dar 300, 330 e 400, e o Ideário entupido, e era assim, a galera cantava nos shows, as MP3 que a gente botava na pré-matéria, surgiu essa coisa de pré-matéria, aí escrevia sobre a banda. Pré-matéria. Isso, aí a gente escolhia, a gente ouvia as músicas, aí a gente escolhia 2, 3, botava lá, e a galera cantava no show as músicas que estavam no Bahia Rock, que era o que o pessoal conhecia. Que bacana, cara, que bacana. E eu me beneficiava, porque como eu recebia muitos CDs da Road Crew, principalmente de metal nacional, né, e escrevia algumas coisas, aí quando os caras vinham aqui, Estevão que trazia junto com o João da Guia, né, e aí João já me ligava para mim e perguntava assim, vocês vão fazer pré-matéria, faça, esse negócio é legal, não sei o quê, e a gente fazia, era muito legal, velho, essa época aí que o Ideário bombava, foi muito interessante, porque a gente ficou conhecido, assim, e conhecido principalmente, aí Ramon e Márcio podem falar melhor, porque as pessoas começaram realmente, como você disse, a se informar via Bahia Rock. Porque o nicho de mercado foi que vagou, não tinha ninguém que fizesse isso. Quem fazia isso um pouquinho para o metal era o Cidade em Rock de Leão, que era um programa que era domingo à noite, 19 horas. A Cidade FM. Na antiga a metrópole atualmente. Antiga cidade, na atual metrópole. Exato. A metrópole. Depois virou a I Wanna Rock, quando mudou para a metrópole durante um tempo. Durou alguns anos, mas não só falava de metal. Não tinha nem face de rock. Depois, quase com a demanda do Bahia Rock, surgiu 2 programas também, que foi o Curto Circuito da Transamérica e o Pancada Rock. Saraiva, né? E o Pancada Rock. Era Érica e Thiago, eu acho. Não era Thiago e Nardelli, né? Isso, é do Thiago e Nardelli. Eu lembro que a Érica apresentava um de rock também na... Teve de Érica também. E na de Mário foi a Pancada Rock com Jéssica Serra. Com Jéssica, isso. Isso era a Jéssica Serra que fez o negócio. Logo depois que o Bahia Rock surgiu, teve essa demanda do rock e começou a ter mais programas para falar sobre isso. Foi bem legal. Alexandre, antes de começar aqui a gravação, fiz aqui uns levantamentos aqui, ó, do backup do Bahia Rock. Tinham mais de 500 bandas cadastradas, eu acho que eram 572, mas esse número pode estar errado, porque tinha um arquivozinho a mais, ou duplicado, alguma coisa assim, que quando a gente, acho que, não lembro que ano foi, 2009, 2008, que a gente fez um backup, que a gente mudou desse... Foi 2007. Servidor? Não, a gente mudou desse HTML puro para um outro formato. A gente pegou um CMS, né, um sistema que era CSS, que na época era cru mesmo. A gente fazia o arquivo HTML e postava HTML. Mas eu lembro que a ideia do site, o design do site, o primeiro era muito interessante, mesmo em HTML. Preto. Era todo preto, era muito bacana. Era muito bacana. Era de fácil leitura, enfim. Exato. Era muito legal. Eu gostava. Aí sim, continue. Eu quero fazer uma pergunta relacionada ao site agora. Não, a gente teve 97 entrevistas, mas aí nessa outra atualização deve ter mais. Foram 202 coberturas de show. 200. Caralho. E eu tava olhando aqui que um dos primeiros shows que a gente foi, aqui a lista tem um show aqui. Todo Penélope também que teve. A Érica Martins foi a primeira entrevista que eu fiz, foi com a Érica, em 2002. Teve um encontro ainda do Mirk, de encontro dos fãs da Penélope, tinha um canal Penélope, aí ela foi... Na época que era Charmosa, né? Penélope Charmosa. Acho que na época já tinha mudado só pra Penélope, não era mais Charmosa. Já.
Mas ó, da lista de shows Eu e o aqui... Lucas, nós somos da época da Penélope Charmosa. A gente ia pra shows também na época da Penélope Charmosa, pô. Lá no Pelourinho teve Penélope Charmosa com Dead Billies. Isso. Já que vocês estavam falando de estruturação do site, foi feito em HTML, depois mudou para quê mesmo, Marcinho? Foi Joomla, era um sistema, um CMS chamado Joomla, que vinha do Mambo. Certo. Do Mambo, a gente vira... Aí ficou melhor organizar o site, né, dessa forma, não é isso que você está querendo dizer? Ele virou um sistema, na verdade. Então, com um sistema eu poderia entrar lá e cadastrar a matéria sem precisar ficar gerando páginas novas o tempo inteiro na mão grande, né? E é um banco de dados, então ele guardava em banco de dados. Eu podia ter um backup mais fácil, mudar de estrutura mais fácil. Então, para organizar, para gerar, ele é um sistema de gerenciamento de sites, então ele já era feito para isso, né? O outro não, o outro era na mão. Quando eu tinha que colocar, cadastrei uma banda nova, eu gerava o arquivo da banda, mandava para o servidor. Aí eu abria a página de bandas na letra da banda e colocava na mão, na ordem lá, banda Lucas Rocha, sabe? Colocava lá no L e pronto, o cara clicava no L e abria aquele negócio, entendeu? Agora não, nesse outro não, você chegava lá no sistemazinho, cadastrava a banda, botava o texto, a foto, dava ok, já organizava tudo. Então ficou muito mais fácil, né? Mais prático também para o cara que está navegando no site, né? E aí eu pergunto sobre desafio. O desafio na época de estar na web, comunicando bandas de rock, comunicando a cena baiana da forma que vocês criaram, que vocês conceberam. Qual foi o maior desafio de vocês no site, nesse período? Foi mudar a migração do HTML para esse sistema? Foi o que vocês consideram como... Eu acho que no início, o primeiro desafio era primeiro fazer com que as pessoas conhecessem o site, né? Então é isso que o Márcio falou, a gente fez uns panfletos. Mais de 1000 panfletos, ficava panfletando na porta de show. Isso, e depois também, tipo assim, das pessoas, entre aspas, começarem a levar a gente a sério, no sentido assim, tinha um pessoal, às vezes o pessoal de bandas um pouquinho mais antigas, sei lá, eu acho que Márcio tem a história aí com o Rex, que pegou o panfleto assim, olhou, Bahia Rock, mas depois virou tipo brother da gente. Então, na verdade foi o seguinte, na porta dessa mostra de videoclipes, a gente estava panfletando, aí estava lá o Retrofoguetes, eles tinham acabado de virar Retrofoguetes, na verdade. E aí a gente pensou lá, Morotó, Rex e Joe. Aí eu entreguei os panfletos, o Joe falou, pô, que massa, começou a conversar comigo. Aí Morotó, pô, que legal pra caramba, aí Rex. E tem o que nesse site? É o bicho de tudo, de pop rock a thrash metal ali. Odeio pop rock, amassou o papel e jogou no chão. Então, porra, que legal, velho. Pose! Mas depois, cara, o cara ele virou um super parceiro, gente boa, colava com a gente, muito legal. No primeiro CD do Retrofoguetes tem agradecimento ao Bahia Rock, então Massa, cara, que massa. Então, para ultrapassar isso, eu acho que foi a primeira barreira da gente, na verdade. O principal, além disso que a gente já falou, dessa questão das divulgação e tal, é isso. O que era um dos principais diferenciais do site era isso, que quando Márcio criou, ele tinha um amigo dele que tinha um provedor de internet, Sim. né, Eduardo T. E aí ele tinha um provedor chamado Internet T. Então a gente conseguia meio que espaço ilimitado, então a gente conseguia... Banda limitada, espaço limitado, então foi bem legal. Então a gente conseguia colocar fotos, esses arquivos de música, e eu lembro, galera, era o principal diferencial, né? Muitas bandas que não tinham nem site e indicavam o Bahia Rock, vai ouvir minha música no Bahia Rock. Na época, eu era radialista, fazia programa em rádio, e muita banda falava, não, Ale, vai no site Bahia Rock e a gente tá lá. E não tinha página, enfim. Vocês acabaram recebendo todas essas bandas, agregando todas essas bandas, e o mais legal que era assim, os MP3 que o Lucas falou, as músicas estavam lá, né? O que eu quero dizer é o seguinte, o que eu quero perguntar é o seguinte, até que ponto isso impactou o cenário rock baiano, as bandas locais terem um lugar para compartilhar, né? Digamos assim, compartilhar com o público certo o seu som, até que ponto compartilhou, até que ponto isso foi importante para vocês e até que ponto isso impactou o cenário rock aqui da Bahia, de Salvador? Eu acho que, assim, falando do nosso ponto de vista, é meio de, assim,
talvez seja muito pretensioso a gente dizer o quanto impactou, né? Talvez as pessoas, você mas pode ser porque impactou mesmo. Não, eu digo de ter a real dimensão, né? A gente tinha, sei lá, na época, quantidade de acessos, aí tinha época que tinha... Como eram os acessos? Aproveitar e fala isso. Tinha época que tinha, sei lá, 1000 acessos por dia, a gente tinha... Para você sentir, Alexandre, teve uma matéria que saiu na tarde, que a gente tinha mais acessos que o Chiclete com Banana, do que o Central do Carnaval, entendeu? Do que algumas coisas assim. Que legal, cara, que legal. Do que o Expresso 2222, que era um site de Gilberto Gil. Caramba. Entendeu? A gente tinha mais acesso com essa galera. Que massa, cara. Essa quantidade de acesso, teve uma época que a gente também teve que começar a restringir a quantidade de MP3, porque comia a banda toda lá de internet, lá do sorvedor Internet T, aí tipo a internet das pessoas que tinham internet da Internet T ficava lenta, porque tava todo mundo puxando as coisas do Bahia Rock. Ale, eu acho que a habilidade desses dois foi a coisa mais... Eu acho que foi a atitude mais importante para fazer com que o site funcionasse. Porque, assim, era engraçado a logística, né, de redação que se tinha para as coisas funcionarem. Era via MSN, alguém lá, Lucas, vai ter show de tal pessoa, tal dia, você pode ir. E aí eu respondia, não posso e tudo mais. Aí dizia assim, fale com fulano, se cadastre lá na imprensa. E aí funcionava, havia uma logística que era uma logística muito tranquila e mais, assim, era mais energia mesmo, a vontade, a gente gostava de ir para os shows, gostava das bandas, a gente vestiu muito, assim, essa coisa de ter o site, né, durante muito tempo a gente vivia o site muito, cara, a gente vivia muito o site funcionava, assim... Impactou na vida de vocês, pessoal e profissional, né? Com certeza. De alguma forma. Eu perdi a namorada por causa do Bahia Rock. Ela queria que eu escolhesse entre ela e o Bahia Rock, aí eu fiquei com o Bahia Rock. Eu fiz muitos amigos, né, assim, sim. Um dos outros motivos, né, de que tanto eu quanto o Metal que a gente entrou que a gente resolveu fazer o site, é porque, teoricamente, principalmente por causa do Mirk, né, do Metal BA, a gente já conhecia muita gente que tinha banda, né, principalmente de metal. Também. Isso. E um outro desafio, né, respondendo aquela pergunta anterior, também era mostrar essa pluralidade, né, que tinha da cena, né, então, uma semana a gente ia aqui, eu tava olhando aqui a lista um dos primeiros shows que a gente foi cobrir foi de Blaze Bayley, né, do ex-vocalista do Iron Maiden, junto com a Doicode, e aí, antes, sei lá, a gente foi cobrir show da Rewinders, que era banda de punk, tinha as bandas indies, Ares, Soma, Brinde, então, assim, acho que aí... Los Canos, legal, então... Que legal. Essa cena do início dos anos 2000 tinha muita coisa acontecendo, né? Então, aí, acho que a ideia nossa era justamente, inicialmente, tentar aí cobrir os mais diferentes subgêneros, né, do rock dentro disso, mas, eventualmente, teve uma época que, quando surgiu a primeira rede social Orkut, aí tinha a página do Orkut no Bahia Rock, aí o pessoal ficava lá criando fofoca, falando tipo, mas esse pessoal do Bahia Rock só vai cobrir show da banda tal, porque é amigo dele, né? Panelinhas, né? As famosas panelinhas. Isso faz parte. Só que tivemos haters, quer dizer que não demos certo. Eu acho que os primeiros haters da Bahia foram nossos. Os primeiros haters foram... mas assim... Verdade, Marcinho. Acho que críticas eram sempre bem-vindas a uma pessoa que eu admiro bastante, que sempre fez críticas construtivas, positivas para o Bahia Rock, até hoje, até os dias de hoje, Leão, que a gente já citou aqui, né, da Dreamlands, agora eu acho que ele sempre deu principalmente às vezes via Lucas aí de feedbacks, se vocês pudessem fazer mais assim, mais assado, tipo... Até porque a gente jornalista, né, entende? A gente não é jornalista. E ele sempre era um cara que tinha alguma fala assim, super respeitosa, sabe? Foi legal pra caramba isso que vocês fizeram, né, cabia fazer aquela outra coisa, sempre respeitoso e você percebia que ele lia o que tava lá, sabe? Ele passava limpo, assim, o site, isso era muito legal, muito legal. Eu lembro de uma época que era assim, viu, Ramon, Márcio e Alexandre? Às vezes tinham 4 shows no final de semana, velho.
a gente se dividia. Cissa Guimarães num lugar, aí tinha Los Canos em outro, aí no ideário ia ter 3 bandas de metal lá, de black metal, e ia Aí ter tinha alguma banda nos 80 na concha, tá ligado? velho, Aí se juntava. e a gente se dividia, e em uma semana, ou menos do que isso, o Ramon botava tudo no ar. O Márcio negociava a banda, era uma maluquice, velho. Era a banda que eu digo, é o espaço, né? Uma coisa, Alexandre, que muito mudou, legal. que você perguntou que mudou na gente, eu sempre fui extremamente tímido, mais fechado. No Bahia Rock eu tive que ter cara de pau, cara. Então eu ligava para as pessoas, cobrar, pedir as coisas. Mônica do Rock in Rio Café, se você conhece. Poxa, Mônica virou minha amiga, bicho, porque eu ficava todo fim de semana enchendo o saco dela, vai ter show tal dia, eu quero meu 2 ingressos, eu vou cobrir, eu vou... Cadê Mônica, rapaz? Quem souber morre, viu? Eu não sei. Perdi contato completamente. Mas, bicho, quando chegou um ponto de... Mônica, fale, terminei que eu quero fazer 2 perguntas. Chegava um ponto de ter show, às vezes, de fechado, que era só para convidados, mas ia ter uma banda de rock e ela ligava para vocês querem vir? Nossa, que legal, velho. Que massa. Sensacional. Por falar em mulher, eu não lembro da equipe do Bahia Rock ter um componente feminino. Teve em algum momento? Teve, e foi uma menina, eu não vou lembrar o nome dela aqui agora, depois da Covid minha memória acabou. Que ela entrou em contato com a gente, que ela queria ser o Bahia Rock, e eu disse para ela que ela escrevesse uns 2 ou 3 textos, passei pro pessoal, o pessoal leu, e ela passou a escrever. Você lembra, Ramon? Eu lembro que teve sua colega de trabalho também, mais recentemente. Teve a Áurea Rufino também, que era uma jornalista que é minha colega de banda, que ela escreveu recentemente, há pouco tempo já, para o Bahia Rock. Eu acho que talvez esse foi uma das grandes falhas, talvez, do Bahia Rock tenha sido essa, de não ter tido tanta representação feminina, mas que, ao mesmo tempo, era também um reflexo da própria cena, né, que sempre foi meio clube do Bolinha, né? De vocês, mas o importante é que Alexandre, tinha muita banda feminina, de bandas de mulheres no Bahia Rock. Eu lembro disso. Eu via lá no catálogo, entrevistei muitas na época que eu fazia programa de rádio. Através do Bahia Rock eu pegava o contato, eu ouvia as músicas. Enfim, o Bahia Rock sempre foi muita referência para o trabalho de muita gente que gosta de rock aqui no estado da Bahia e fora também, gente. Eu falo isso, eu acho que o Lucas vai entender melhor o que eu vou dizer agora. Aí nos anos 2010, 2011 ou 2008, 2007, eu viajava muito para fora do estado e assim, aquele eixo sul e sudeste, as pessoas conheciam o site Bahia Rock. Conheciam. Como é que faz para entrar em contato, para colocar uma música minha no Bahia Rock? E aí eu passava o contato de Lucas, enfim, mas eu sabia que não rolava de colocar bandas de outros estados no Bahia Rock. Rolava. Teve uma época que rolou, a gente botava o estado do lado. Eu tenho uma história dessa também, que a gente estava em São Paulo, no hotel em Itaim Bibi. E eu descendo minha mãe estava internada no hospital, eu estava descendo para o hospital. Aí eu fui com o Bahia Rock. Quando eu tô saindo do hospital, eu li um rapaz me cutuca, que era o segurança do hotel. Cara, você é do Bahia Rock? Eu falei isso, porra, bicho, eu acesso o seu site todos os dias, estou indo pra Bahia agora, semana que vem, e eu tô vendo como vai ser show que vai ter pra eu ir. Porra, que legal, velho, lá em São Paulo, assim, do nada. Nossa. Velho, eu fui para um show, lançamento de um disco do Sepultura, que eu não lembro qual, em São Paulo, convidado, com a camisa do Bahia Rock. Eu lembro que todo mundo ficava olhando pra camisa, perguntava, alguns já conheciam. Enfim, Bahia Rock é motivo de muito orgulho para mim, que sou comunicador nordestino, e eu acredito que para vocês 3 também, que estão até hoje aí com o site, né? Mas tá até hoje, mas teve um término. Quem pode falar sobre isso? Na verdade, só fechando também esse ciclo, eu acho que a gente também deu sorte, né, nessa época que o site estava começando, que teve uma cena muito forte, né, como eu comentei, isso dos anos 2000, e talvez hoje a gente tem, né, que começou nessa época que é a maior referência do rock hoje, que é Pitty, né? Então eu lembro que quando eu entrevistei ela, já conhecia ela assim, do tipo, oi, aí, da cena, né, que justamente isso que a gente estava comentando, das poucas que não tinham, como você falou, tinham, mas ainda assim, dentro do universo masculino, era uma das poucas bandas, né, ela tinha banda só de
chegou a ter banda só com mulheres, né, coisa do tipo, mas quando ela lançou essa carreira solo, eu lembro que ela gravou um DVD e tinha umas imagens lá no Calypso, eu fui entrevistar ela, então assim, Isso. foi esse tipo de coisa que ajudou bastante a impulsionar o site, né, de alguma forma. Agora, sobre esse término, basicamente foi porque em 2010, final de 2010, eu me mudei, eu estou morando em Brasília desde então, e nessa época, basicamente, só eu estava atualizando o site, só tinha ficado basicamente eu e Márcio. O site está no ar até hoje por causa dele. Isso é fato. Lucas abandonou o Bahia Rock, foi isso, Luquinha? Não, cada um vai fazendo outras coisas, vida de adulto, né? Mas resumidamente... Deu uma esfriada geral também, porque a cena também deu uma reduzida. Foi o pior momento, assim, acho que da cena do rock em Salvador. Foi 2010 a 2015, né? 2009 a 2015. Né? Pete tinha ido embora, né? Tinha feito sucesso, estava no Rio, estava em São Paulo. A cena tinha casca dura, né? As bandas de metal todas deram arrefecida, os shows ficaram mais escasseados, e aí também Ramon se mudou, Márcio casou, eu casei também, isso acabou fazendo com que as coisas ficassem... Né, mas... Na verdade, a vida foi engolindo a gente, né? O mundo foi engolindo a gente. Então, passamos de ser jovens para ficar mais adultos, maduros, como diria a Pena, né? Nós somos maduros agora. E que a gente começou a trabalhar, né? O foco foi trabalho, teve gente tendo filho, teve gente saindo do site. Aí ficou basicamente eu, Lucas, Ramon e Metal. E depois acho que o Sinapse Metal pediu para sair também, se não me engano. Ficou só eu, Lucas e Ramon. E aí a gente começou a ver, olha, para acabar, para não ficar feio, vamos terminar. Vamos dar um tempo. Vamos continuar a cuidar das nossas vidas. E foi isso, mas a gente nunca achou comigo, a gente nunca brigou. Mas isso que eu contar, que foi basicamente... pode falar, Lucas. É importante dizer, né, que a gente nunca ganhou um centavo com o Bahia Rock, pelo contrário, né? Então era um hobby de luxo, né? Que unia, a gente adorava rock, adora metal, adora música, e a gente ia para os shows para poder falar para as pessoas o que a gente tinha visto naqueles shows. Chegou um momento em que a gente não podia ir para alguns shows porque tinha um trabalho no outro dia de manhã. Começou que a gente não podia ir a tal outro show porque a logística de que tinha de fazer alguma coisa. Foi como o Márcio falou, perfeito, a vida engoliu a gente, né? Eu diria que... E o site voltou, né? Em que ano ele volta? Voltou em 2017. Mas sim, só para concluir, Alexandre, então foi basicamente assim, eu me mudei, né, para Brasília em 2010, então em 2011, tipo, eu não conseguia dar conta, a gente não estava conseguindo, assim, não tinha mais cobertura de shows, a gente começou a fazer as entrevistas por e-mail, né, em vez de fazer presencial e tal, então aí eu falei, cara, eu não tô conseguindo dar conta, então vamos encerrar o site e a vida segue. Mas aí lá em 2017, aí Márcio bateu a lombra de novo e resolveu criar o site de novo. Foi você que ressuscitou o site, foi, Márcio? Na verdade, a gente foi tomar uma cerveja, eu, Metal e Rames, que Rames também é do Bahia Rock até hoje, e a gente bebendo, aquele negócio, bicho, bora voltar. A gente viu que, como o Lucas falou, a cena tinha caído pra caramba. A gente voltou a não saber mais onde estava tendo show. As redes sociais bombando, quer dizer, muita informação, mas muita informação espalhada. Se você quisesse saber se ia ter show da banda, sei lá, Los Canos, eu tinha que ir na página da Los Canos. Se eu quisesse saber da Malefactor, eu tinha que ir na página da Malefactor, né? Então não tinha uma coisa organizada. Falei, bicho, a gente não tem mais como fazer o Bahia Rock da forma que a gente fazia. Esqueça, até porque antigamente a gente chegava no show, no Calypso do Diário, 10 horas da noite, saía do show 5 horas da manhã, que eram 10 bandas, 11 bandas, e a gente bebia. Então, naquela época, eu chegava em casa 7 da manhã, bêbado, acordava 9 e estava de boa, cara. Hoje eu vou ter que passar 3 dias na UTI. Meu corpo não aguenta mais, entendeu? Então a gente não tinha mais como fazer o Bahia Rock da forma que a gente fazia. Perfeito. A tecnologia tinha melhorado um pouco, porque a gente estava agora com o WordPress, que é um outro sistema desse de blogs, na verdade. Você consegue adaptar sites.
Aí eu, pô, bicho, eu vou estar de férias, aí eu vou sentar, vou tentar reorganizar isso aqui de uma forma que a gente consiga fazer uma atualização mais rápida, mais fácil, e que a gente consiga fazer à distância, baseado basicamente na agenda de shows, uma matéria ou outra de divulgação dos shows, entrevista quando for dar, e a Ramon deu a ideia dos podcasts, aí ficou bem legal. E a gente tentou reintroduzir classificados, mas não pegou. Então a gente manteve o site mais ou menos no básico, mas para a gente ter uma reunião. Hoje eu quero saber onde vai ter um show, eu posso estar no Bahia Rock e o show vai estar lá, entendeu? Então você tem como reunir isso, na verdade. Não é mais o que era antes, mas ainda assim consegue ser um ponto de referência. No início, a gente, foi principalmente ideia de Márcio, a gente pensou como estava isso, né? As redes sociais estavam já relativamente em alta, então a gente pensou nisso, né? Do Bahia Rock ser, né, esse centralizador, mas a ideia inicialmente era que as próprias pessoas cadastrassem os shows e cadastrassem as bandas. A parte de banda até que deu certo inicialmente, mas como a própria plataforma do WordPress às vezes tem umas restrições, às vezes era meio complicado. Você tem que mandar a foto no formato tal, tem que fazer não sei o quê. Então, com o passar do tempo, a gente começou a perceber que por mais fácil que fosse, ainda assim, e principalmente para quem mexia... Como era uma Space, vamos dizer assim, né? E o Catalano fazer com a página dela e ela administrar, entendeu? E aí, para as pessoas, às vezes, fazendo no celular, alguma coisa assim, acabou ficando muito complicado. Então, depois de, não lembro quanto tempo, 1, 2 anos, a gente falou, não, então vamos voltar, a gente mesmo cadastra as bandas. Então, aí as bandas a gente pedia para... A gente mesmo lê esse Ramon, tá? A gente pede para a banda mandar, né, o e-mail para bahiarock@gmail.com com release, a foto. No caso da agenda, então, assim, o que... Aí foi meio eu que pensei nisso, assim, da questão justamente isso, como as coisas nas redes sociais dependem muito de algoritmo, não sei o que, de interação. Faz então, show e marca a gente, né? Então eu comecei a gente criou, né, um perfil no Instagram do Bahia Rock, então eu comecei a usar esse perfil do Instagram do Bahia Rock para seguir todas as bandas que eu eventualmente conheço, ou alguém segue, eu vou lá, sigo de volta, começar a seguir as casas de show, pessoas que fazem parte das bandas, então comecei a seguir várias coisas para ver se conseguia fazer essa curadoria, e aí com isso ir colocando na agenda do Bahia Rock para ter essa centralização, né, que toda vez que vem alguma banda que a gente entrevista no podcast, eu sempre comento isso, cara, você tem seu perfil de Instagram, de Facebook, de qualquer coisa, mas cria um blog, qualquer coisa, não precisa nem registrar o domínio da banda, mas cria lá um Banda X, WordPress, blog, qualquer coisa que eu sinto falta muitas vezes disso. Eu quero entrevistar determinada banda. Eu não sei nem o nome das pessoas da banda, porque você entra no perfil do Instagram, não tem nada, entendeu? Aí você só vê as últimas atualizações. Aí às vezes tem um perfil no Spotify, alguma coisa assim. Aí no Spotify às vezes tem lá o release da banda, tem o nome dos integrantes, mas às vezes essas informações básicas a gente não consegue ter, né? Mas faz parte. E termine, amor, perdão, termine. Não, aí só para concluir, aí, o podcast acabou surgindo meio por acaso. Na época de 2000, eu estava até olhando aqui, 2019, teve um festival, né, Rock Concha, que aí teve Rato de Porão, coisas do tipo, e aí Lucas conseguiu entrevistar o pessoal. Tanto que a primeira edição do podcast do Bahia Rock é com João, né, do Rato de Porão, mas a gente não teve contato direto com ele, a gente só passou as perguntas e ele respondeu por áudio, então acabou que o podcast do Bahia Rock começou assim por acaso, de tipo, já que a gente tem esses áudios aqui, em vez da gente perder um tempão transcrevendo esse negócio e botar um textão, vamos publicar isso em áudio. Eu tenho um outro site, né, chamado possilga.com.br, que a gente já tinha podcast lá, um podcast chamado Varacast, então acabou que eu já tinha um certo conhecimento de podcast, então começou assim. Então inicialmente a gente
os primeiros podcasts, a gente começou fazendo esse esquema, né? Eu mandava para a pessoa, inclusive o seu com o Alexandre, foi assim, a gente mandava as perguntas em texto e a pessoa respondia em áudio via WhatsApp. Porque como muitas vezes você conseguir, né, o tempo da pessoa de parar aqui, gravar no Meet, nem sempre a gente consegue. Mas aí depois de um tempo eu percebi que era mais fácil marcar no Meet e gravar logo a entrevista ao vivo, entre aspas, que depois para editar era mais fácil, porque senão eu tinha que ficar lá gravando o áudio com as perguntas, acabava que no final eu achava que inicialmente era mais fácil, depois eu percebi que era mais difícil. Não é tão fácil assim, não. Gente, deixa eu dar uma pausa rapidinho, que eu vou ligar Não, o computador desliga aqui, eu esqueci de carregar, vou ligar aqui na tomada. Um segundinho só. Beleza. Vai lá. Teve umas coisas legais que aconteceram no Bahia Rock. Teve aquela chamada de Humberto. Lembra aquela chamada de Humberto do show? Isso foi legal pra caramba. Esse show aí... Foi com ele, cara. Foi. A primeira coisa que eu fiz, entrevistando alguém, foi com ele. Eu vi a fita recentemente, estava gaguejado. O importante é que as perguntas saíram. As perguntas saíram. Não sei se isso vai entrar ou não no programa, mas você ainda tem, né, as fitas aí? Tem algumas fitas em casa. Então, separe isso aí que eu vou ver se pego dessa vez agora em Salvador, que, se eu não me engano... Tem uma entrevista que nunca foi pro ar, que foi com o RPM, em 2002. Então, RPM. E se você tivesse... Se você tiver essas fitas, uma das ideias que eu tinha tido para o podcast era isso, começar a publicar, tipo assim... Os antigos, né? Essas entrevistas antigas que a gente vê em áudio. Cara. Áudio do baú. Ramon, primeira coisa, quem conseguiu para mim o que eu falasse com o João foi o Alexandre, né? Que o Rock Concha lá, quem organizou foi ele e tudo mais. Por acaso, eu tenho uma história com vocês muito, muito bacana, vou te interromper rápido, Lucas. Antes, poxa, isso é recente, isso foi agora, 6 anos atrás, né, 2019. Sim. Que a gente fez foi a Rock Friday e a Iris Produções, que é a dona do Rock Concha, a dona da marca, minha amiga Ira Carvalho. Nesse período ela convidou a gente para participar, para fazer o evento, a gente fez, e eu lembro que o Lucas foi muito útil, porque na época, foi muito útil, para mim foi, porque foi numa época que eu estava muito envolvido com outras atividades fora aqui mesmo da Bahia, e estava com poucos contatos com a imprensa local, e o Lucas faz todo mundo, Lucas foi a mão na roda para mim, na divulgação do festival, claro, com o Bahia Rock. Eu acho que todos os eventos da Rock Friday, o Bahia Rock sempre foi muito bem-vindo, e faz parte. A Rock Friday existiu por conta de vocês são responsáveis por isso. E vice-versa, de uma forma direta, não é indireta, de uma forma direta. E aí isso independe da minha amizade com vocês, com o Luquinhas, mas eu não tenho dúvida nenhuma que a Rock Friday existiu por conta de vocês. E por isso mesmo, a gente já está aqui meio que conversando pra caramba, e eu quero dar um desfecho para isso, né? A gente fala do parou, retorna em 19 ou 17? 17. 2019 foi o podcast. Exato. 17 volta, 19 podcast, o Bahia Rock se adapta às redes sociais, o Bahia Rock tá nas redes sociais, o público mudou pra caralho, estamos velhos, a maioria tem filho, a maioria vive essa transformação. Aí a pergunta para os três: qual foi o maior legado do Bahia Rock lá atrás e quais são os desafios do Bahia Rock para daqui para frente? Eu quero começar com o Lucas. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Eu acho que o melhor que teve lá atrás foi o nosso ímpeto, né? A gente conseguiu transformar uma vontade, um desejo, assim, um tesão de ir para shows e registrar tudo e ser um veículo. Eu acho que foi a nossa vontade, né? Uma coisa muito legal que o Márcio e o Ramon falaram é que a gente não tem como mensurar, né? A questão não é ser pretensioso, porque a gente não tem como mensurar, porque era uma época que a gente estava vivendo aquilo tão de dentro, que a gente estava pouco se importando se isso ia gerar um impacto de forma A ou B. A gente curtia pra caramba quando tinha um monte de acesso, isso só. E a gente ia e fazia os shows, a gente estava como se a gente estivesse num palco
para nós mesmos, sabe? As coisas estavam acontecendo, a gente não mencionou nada, a gente não parou assim, vamos transformar isso num negócio. Eu lembro que a gente teve poucas conversas sobre isso, de tentar lucrativizar com o Bahia Rock, mas assim, a nossa vontade de fazer as coisas acontecerem era tão grande, e a gente não conseguiu pensar nisso. E a vida engoliu a gente porque a gente começou a ter nossas atividades profissionais e econômicas que a gente precisava viver. E eu acho que o maior desafio hoje é até quando a gente consegue durar e fazer isso acontecer, da mesma forma. Porque a gente continua sem lucrativizar, não vai lucrativizar. É um hobby o Bahia Rock. É um hobby que a gente gosta muito, tá ali guardadinho no coração, tem um espaço muito gostoso. Até quando a gente vai conseguir se manter indo aos shows, fazendo as coisas todas, porque a invenção do podcast por Ramon, essa invenção que foi que o mundo contemporâneo se misturou aí, a internet, a distância, de longe, deu só uma sobrevida ao Bahia Rock, porque é uma coisa que pode acontecer de qualquer lugar, né? De qualquer lugar. Semana passada, semana passada não, tem um tempinho, a gente fez um podcast, eu, Ramon, e Lucas de Ouro, do Auro Control, Lucas no Paraná, Ramon em Brasília e eu aqui, né, em Salvador. Massa. E aí gravou, com caramba, um cara que é massa, Lucas, gente boa, você conhece, que cara, gente boa, que alma tranquila. A gente conversou horrores. Tem uma hora que o Ramon olhou assim, mas já e o Lucas aqui. É muito fácil de conversar, né, velho? Ele é um cara inteligente pra caralho. E aí... Exatamente. O Lucas também é velho, viu? O Lucas também é das antigas. Eu conheço o Lucas, ó. Ele é um pouco mais novo que a gente, mas é porque ele começou com a banda cedo. Mas ele já tem um tempinho já fazendo isso. E eu acho que o principal desafio é até quando a gente dura fazendo. Porque se a gente pudesse, se a gente tivesse uma condição econômica em que os boletos já estivessem todos pagos antes de chegar, a gente ia se dedicar mais ao Bahia Rock. Marcinho? Cara, é assim, eu sonhei com o Bahia Rock, né, de ter esse site e fazer essas coisas, eu pensei em várias coisas que a gente podia conseguir fazer. Eu acho que a maioria das coisas a gente conseguiu fazer. Então, desde movimentar a cena, desde conhecer gente, de curtir como um grupo de amigos mesmo, de ir pra festa e tomar cerveja, e aquilo virar uma profissão, entre aspas, porque não gerou dinheiro, mas desde produzir show, essa parte até que entrou dinheirinho. Eu tive experiência de produção de show, eu tive experiência de escrever, eu tive experiência de fotografia. Hoje minha fotografia de palco é muito boa, porque eu aprendi na prática no Bahia Rock, minha escrita melhorou com o Bahia Rock, a parte de produção melhorou com o Bahia Rock, hoje eu uso isso no trabalho. Então, para minha vida pessoal, o Bahia Rock foi um crescimento absurdo. Eu acho que para a cena do rock, sem pretensão nenhuma, foi um crescimento. A gente uniu um veículo de comunicação que só a Bahia tinha, tanto que até o Recife Rock, ele surgiu por causa do Bahia Rock. Surge depois, exatamente. Boa lembrança que você fez. Eu fiz um workshop com o Andreas Kisser, eu não lembro o ano, e eu conheci o pessoal do Recife Rock e me falaram, tem esse nome por conta do Bahia Rock. Eles falaram pra gente isso, e eu acho isso massa. A gente participou de concursos nacionais, da revista Dinamite, da não sei o quê. Então, um portal de rock de Salvador, na Bahia, concorrendo com São Paulo, com Rio, com não sei o quê. Então, pra gente, eu acho que para os meninos de 20 anos de idade, foi muito legal. Foi uma diversão muito grande. De você estar de lado de pessoas que você idolatrava. Todo mundo sabe aqui que eu sou fã de Engenheiros do Havaí, de Humberto Gessinger, Tommy Cooper. É mesmo. Eu sou. E a minha primeira entrevista foi com o Humberto. Então, pense na entrevista gaguejada. E assim, imagine vocês, novo, curtindo as coisas e conhecendo seus ídolos, tomando cerveja com velhas virgens, batendo papo com o Paulão no mercado do peixe, entendeu? Então essas coisas não tem preço, sabe? A gente viveu coisas assim que não tem preço, que crescemos com isso, que somos o que somos hoje por causa disso, crescemos amizade por causa disso. O Metal tava semana passada lá em casa, eu tô morando em Itacimirim agora, no Camaçari, e Metal vai passar o fim de semana comigo, batendo papo, tomando cerveja, conversando. Então a gente tem essa amizade. Cadê Metal, rapaz? Por que ele não tá aqui hoje? Ele disse que ficou preso no trabalho, não tinha como sair. Tá perdoado. Metal tem histórias sensacionais. Cara. Absurdas, assim. Metal tem. Tem. E o futuro, Marcinho? Cara, o futuro, velho, eu acho que a gente tem que entender como é que tá a nossa vida, o que a gente pode fazer juntos, à distância, como o que falou. Essa saída do podcast que Ramon puxou é uma possibilidade, até do Bahia ter mais sobrevida com questão de podcast. Eu sei que Ramon tá olhando pra tela assim, julgando a gente, vocês não estão fazendo nada.
Mas é verdade, cara. Eu digo você, o site do Bahia Rock hoje existe por causa dele. E olha que ele não mora em Salvador, ele mora em É Brasília. verdade, é verdade. Quando eu quero mandar uma informação, eu procuro logo o Ramon. Já sei que Ramon E quando você me manda, eu mando é o pra cara ele, que- entendeu, velho? eu mando pra Ramon, nem penso muito. Ramon, ó, tô te mandando aqui, ó. Exato, e nem Salvador a gente tá. Então, o Bahia Rock existe hoje por causa dele, cara. Então eu tive a ideia da volta, mas quem segurou a barra foi ele, entendeu? Pô, Ramon, sobrou pra você, velho. Ó, e Agora fale, Ramon, quais são as virtudes do Bahia Rock lá atrás e o que é que o Bahia Rock, a gente pode esperar do Bahia Rock pro futuro? ó, antes de responder, só defendendo aí metal, né? O nosso querido Rogério, ele tem participado aqui Os podcasts. às vezes com podcast, com cobertura de show. Quando ele bebe o suficiente, ele vai lá e faz a cobertura do show. Mas ele tá sempre também ligado, né, do que tá acontecendo nas redes sociais. Ele me manda show para cadastrar, coisas do tipo. Recentemente ele fez a entrevista com o Mal, né, do Garotos Podres, que ficou sensacional. O Mal deu uma aula de política, de história do rock pra gente, mais de 1 hora falando. Legal, velho, que legal. Foi Ele é maravilhoso. sensacional. E, assim, eu acho que Márcio e Lucas já falaram bem aí dessa questão do legado do Bahia Rock. Pessoalmente, para mim também foi, assim, uma experiência realmente fantástica, assim. Eu sempre brinco, né, dizendo que a gente já comentou aqui, né, da questão de ser um hobby, né. Acho que é tipo assim, se a gente não... Acho que os três, né, aqui podem falar mais ou menos da mesma forma, é tipo, se a gente não teve banda, mas a gente teve o Bahia Rock, é como se tivesse sido a nossa banda, a nossa contribuição de alguma forma para a cena rock baiana. Perfeita analogia, perfeito. E aí, cara, assim, pensando nessas questões de entrevista, né, de entrevista de gente que eu gostava, que não era necessariamente fã, mas que ainda assim, tipo, eu comecei com essa entrevista com Érica Martins, que eu era muito fã, sou fã até hoje. A gente fez entrevista, sei lá, com Ira, mas ao mesmo tempo, entrevista com as bandas locais, né, com Los Canos, com Cascadura, Superfly. Então, assim, a gente sempre ia, Malefactor, então a gente ia para todos os tipos de tudo, cara, de Meteora, que era com o ex-marido de Ivete. Sim, não, a gente não tinha... O legal é esse, era plural, o Bahia Rock sempre foi plural. Sempre foi. Não, eu até anotando aqui. E não dava para ser diferente, né, gente? Não dava pra ser diferente. A gente é bem plural, cara. Se você for ver, o Lucas é do metal. Eu sou mais do pop rock e do hardcore. Metal é do punk e hardcore. Ramon tá nessa parte do hard rock, do pop, alternativo, indie, né? Do indie. E uma coisa ali que a gente não falou ainda. E uma coisa que a gente não falou ainda. Quando a volta ao site agora, a gente teve nossa primeira ameaça de processo. Cara, isso... Verdade! Márcio, não pode falar sobre isso. Agora eu quero saber essa fofoca, eu não sabia, não. Cara, teve um show de uma banda cover do Charlie Brown Jr. que cadastrou no Bahia Rock. Na verdade, ele publicou no Instagram dele, marcou o Bahia Rock e pediu pra gente colocar. A gente colocou. Isso foi um show de 2022, eu acho, 23. Aí, ano passado, ano retrasado, um escritório de advocacia de direitos autorais entrou em contato com a gente porque a gente estava usando uma foto de um fotógrafo profissional que tirou do Charlie Brown no nosso site. Na verdade, era o cartaz do show do cara, né? O cara colocou a foto no cartaz, colocou no Bahia Rock como divulgação na agenda e o cara queria processar a gente. Processar não, ele queria que a gente pagasse... ele queria extorquir, na verdade. Ele queria que pagasse um valor, senão ele ia processar. O resumo do resumo é isso. O resumo é que a gente não pagou e não foi processado. Mas que porra. E que bom que só foi isso que aconteceu, né? Que bom que só foi isso. Teve algumas coisas assim no passado mesmo, que teve naquela época da febre do Rock Go, da MTV. A gente recebeu uma notificação da MTV dizendo que teve uma época que a gente tentou, queria fazer, mas não fez. Não era nem o campeonato, era um baba. A gente chamou de Bahia Rock Go. Não era Bahia. E a MTV não gostou, foi? A MTV mandou e-mail. Rock, espaço Go, não era Bahia Rock Go. Aí eles mandaram dizer que a marca Rock Go era deles.
que a gente não podia usar a marca Rock Go. Ah, beleza, a gente botou Bárbara do Bahia Rock. História de Acabou que processo nem- incomodando as pessoas. Acabou que nem teve esse. O Acabou nome que a ficou até melhor, viu? Baba do Bahia Rock. Não, Bem acabou, baiano, extremamente mas baiano. acabou que a gente nem conseguiu viabilizar. E é uma das coisas que a gente não conseguiu. Acabou não rolando, né? Não rolando. É, porque eu tinha que organizar as bandas. Aí começou essas coisas de fofoca. Ah, mas aí não chamou a minha banda, não sei o quê. Porque a gente tentou chamar as pessoas que a Tinha que gente ter uma conhecia. curadoria dos atletas das bandas. Aí, Terceirizado, que não a gente entrasse, cancelar lá o John Jones, tá ligado? Aí pra arrumar uma data, que todo mundo pudesse, um lugar. E acabou que a gente desistiu. Mas a Desistiu. ideia era boa. Mas concluindo, Mas a ideia assim, é boa, a ideia é boa, a ideia é ótima. se Quem estiver assistindo a gente, tiver disposição para fazer um campeonato desse, faça. Já pensou ter um monte de banda nova aí. Senior Rock, Bahia Rock Go. Senior. aí só se for patrocinado pelo SAMU, que aí depois tem um monte de gente aí. 5 minutos de Não, cada mas lado. isso- Eu não tô falando da galera velha, não. A galera velha é para assistir. Eu tô falando as bandas novas que estiverem assistindo. É uma boa. forma de integrar todas e, sei lá, quem sabe não sai um festival aí em cima disso. Eu tenho certeza de uma coisa, o Bahia Rock vai cobrir. Isso é Ramon, Márcio, Lucas Rocha, massa esse bate-papo aqui na Rock Friday. Eu vou tentar durante o ano de 26, essa entrevista está indo no ar em 26. Eu vou tentar no ano de 26 entrevistar todo mundo que tem uma relação direta com a Rock Friday nesses 20 anos que eu tô nesse processo todo, desde a Rock Friday parada, e tá parada, continua parada, mas assim, eu vou tentando ressuscitar de alguma forma. Eu quero agradecer a Ramon, E fica a a sugestão, Márcio porque e a Lucas. E deixar aqui o espaço pra gente se despedir. e fica a sugestão, porque já que você fez a entrevista, né, desse tempo de Bahia Rock, né, que é uma espécie de homenagem, que a gente vai publicar também, nós nos prontificamos a fazer uma entrevista com o Alexandre sobre a Rock Friday. Olha, Deveria ser a Fechado. primeira logo, né, falar sobre essa trajetória também, que um menino visionário de Cruz das Almas inventou fazer um programa de rádio de metal da internet. na rádio. Na rádio e depois na internet. É uma boa história também. Temos história. Adoraria muito. falar de novo com vocês sobre isso aí, porque eu acho que tem coisa que é importante lembrar. Sim. Mas, assim, para mim é muito massa estar com vocês aqui no final de 2025 gravando essa entrevista Legal e mesmo. sabendo que tá todo mundo bem, tá todo mundo aí, né? De alguma forma Sobrevivemos à evoluindo nas Covid, coisas. estamos aqui. Isso é muito massa, isso é muito massa. E saber que o Bahia Rock continua, vai continuar e que de alguma forma a gente vai estar envolvido aí. E com rezemos, cultura, pelo amor com de Deus, música. que Ramon não fique doente, que o Bahia Rock podia continuar, entendeu? Pô, se Ramon ficar doente, Ferrou, vocês estão velho, fodidos, ferrou. o Bahia Rock tá fudido. A mas pergunta agora no grupo é: Ramon tomou a vacina da gripe, Ramon? Você tomou a vacina da gripe? Tá bem, cara. Ó, mas é deixa eu Sai me muito de despedir casa, primeiro. não, Ramon. Deixa eu me despedir primeiro, porque eu acho que os dois têm o direito de se despedir depois, porque eles que fundaram tudo. Obrigado, Alexandre. Você é o cara, né? Sua trajetória na comunicação, o que é que você fez pelo rock na Bahia, pelo metal na Bahia e no Brasil é admirável. Você mereceu ser um cara rico e, mais uma vez, se dedicar só ao que você estava com vontade de fazer, como a gente também até merecia. Mas você dedicou a vida a isso, velho. E é triste aí viver num país em que você não pode viver do que você ama, apesar de você ser competente e você ter um legado. Parabéns mesmo por todas as suas iniciativas. Eu fiquei amigo desses dois caras. Quer dizer, eu praticamente não conhecia eles. Eu conhecia-os de falar no show, e aí, ó, beleza. E também fiquei amigo de metal. E eu fiquei amigo dos amigos que eles trouxeram com o Bahia Rock. Porque Ruben passou, Laru passou, Aline veio junto. Eu tenho umas fotos. Cafezinho, Márcio Xaropinho, um bocado de gente. Cara, Little Coffee, claro que tem que estar Little Coffee. Tem uma festa, eu tenho fotos aqui de uma festa que a gente foi na casa de Ramon, aniversário de Ramon. Nossa, foi um churrasco. Eu era seco. Era aniversário de metal e de cafezinho, que eles faziam aniversário no mesmo dia. Isso, que massa, verdade. E assim, eu fiquei amigo desses caras. Quer dizer, eu aumentei meu ciclo de amizade. E eu aprendi muito, velho. Aprendi muito a lidar com esses caras. Ramon é uma das pessoas mais tranquilas que eu conheço na face da terra, né? Márcio é um cara inteligentíssimo, super inteligente, respeitoso e visionário, e crente, e acredita, e vai, e faz as coisas. Metal é aquela figura que a gente já conhece. Mentiroso. Eu sou mentiroso.
Isso não, velho, isso não. E com certeza a gente teve cada experiência legal, bicho, cada experiência legal de contar mais na frente, como a gente tá contando aqui agora, que já valeu a pena, sabe? Já valeu a pena. Já valeu a pena porque a gente vai se ver, e a gente vai lembrar, a gente vai rir como a gente riu aqui agora, e a gente pode se orgulhar que a gente participou de uma coisa muito legal, muito legal. Eu sinto orgulho, sim, no Bahia Rock. Ainda, gente, participam, vocês participam. Sim, meu único lamento, se é que a gente pode lamentar, é que a gente merecia ter mais tempo para poder lidar com isso. Somente. Queria ter tido mais tempo. É isso. E assim, eu também agradecer a você, Alexandre, por tudo desse período aí. Em 2006 a gente faz 24 anos de site, se a gente tirar aquela parada, né? Foi de 2022. E a Rock Frida fazendo 20 anos. Então, passamos 2 dígitos, dobramos os 2 dígitos. E estamos aí, estamos junto. De vez em quando eu te perturbo, às vezes até de show que não é de rock. Sim. Exato. Que bom, né? Que bom, né? Que a gente criou até esse laço, é legal pra caramba. Muitos amigos, eu tava lembrando aqui quando o Ramon falou do podcast. Cara, como é que eu conheci cada um deles? Aí eu lembrei, eu conheci Metal, indo pro aniversário dele, de Penetra, na casa dele, entendeu? Eu acho que foi 18 anos de Metal. Eu fui pra casa dele de muito Penetra massa. e conheci Melhor forma de conhecer alguém. E hoje talvez seja um dos meus melhores amigos, assim, de frequentar minha casa, de ir pra cadeira de me ligar, pra contar como é que tá a vida, pra chorar no ombro do outro. Então, Ramon também, cara. Ramon foi meu colega de faculdade, passou na faculdade quase 10 anos, não foi? Era pra ser 5, mas a gente passou quase 10. A gente fez o trabalho de conclusão juntos. Exato, a gente fez a nossa monografia junto. Então foi legal, legal. Foi amigos, foi irmãos assim que eu criei pra vida, sabe? Hoje a gente tem contato com o Cafezinho que passou pelo Bahia Rock, com o Faropinho que passou pelo Bahia Rock, com o Ruru, com o Cão. Teve tanta gente que passou por lá, que cada um deixou sua ajuda, cada um deixou sua amizade, seu jeitinho de ser. Uns queriam trabalhar mais, outros queriam trabalhar menos, mas aí, bicho, aí faz parte da vida, cara. O Bahia Rock nunca deu dinheiro mesmo, não tinha como cobrar. Mas foi muito legal, cara. Tá sendo, na verdade, muito legal. Hoje eu fico assim meio triste de não estar podendo participar tanto agora. E agradeço todo dia por causa de Ramon, repito aqui. E eu acredito que daqui para... Eu já entendi que o Bahia Rock é Ramon. Mas de casa também já entendeu. Hoje ele é, cara. Sócio gerente administrativo. Eu fico mais com a questão assim, deu merda no servidor, eu resolvo. A parte financeira vai vencer, quem quer eu vou atrás dos outros, entendeu? Mas assim, quem segura a onda hoje é ele, cara, lá de Brasília. E assim, até essa provocação do podcast é muito interessante para que ano que vem não seja assim. Que a gente tome a frente, que se lembrar disso, traga uma chama, que a gente consiga levar isso melhor para frente, entendeu? Eu achei bem legal participar disso aqui hoje. Eu acho que a única coisa que a gente não realizou, que a gente poderia pensar em realizar antes de Ramon se despedir, a gente sempre teve vontade de produzir um show, um festival Bahia Rock, né? Talvez a gente consiga, quem sabe. A gente chegou a fazer alguns showzinhos, assim, showzinhos não, né? Que a gente fez Ideário, a gente fez no Calypso, um Rock em Manjá, que o Jean-Claude tinha pedido pra gente. Depois a gente fez no Bahia Let's Rock, também no Calypso, com Los Canos e o Movidzal. A gente fez 3 Bahia Pop Rock, inclusive naquela boate satélite para mais de 1.000 pessoas. Satélite. Exato, a gente fez no Patamares, na Orla, né? Era Havana, depois virou Manati, sei lá, nem sei se ainda existe. Depois virou Kel. Acho que Kelps era antes, enfim. Esse Bahia Pop Rock, que é o de volta aos anos 80, que a gente fez com 3 bandas daqui, uma até de feira. A gente fez no Havana, depois a gente fez no Tapioca, depois a gente fez na Satélite. A gente fez também no Sport Xisto, o Bahia Hard Rock. Então a gente teve algumas produções, mas aí teve uns problemas aí no final, que teve gente que estava com a gente, mas que não era do site, que acabou levando dinheiro, aí foi uma confusão retada, cara. Aí a gente ficou meio desgosto. E veio o festival, Bahia Rock Festival. Tá faltando existe, né? Já teve até no 30 segundos com as bandas de independentes, acho que até a banda de... Mas não foi a gente que fez, não foi a gente que fez, mas que usou o nome. Mas enfim, que vocês façam um festival. Da minha parte, só agradecer também aí, Alexandre, vamos marcar assim essa atualização aí da conversa, da sua participação no podcast aqui, né? É legal ver isso, né? De quanto um influenciou o outro.
Acho que o Lucas e Márcio já falaram bastante aí dessa questão do legado, de amizades, que eu também tive essa oportunidade, assim, de, tipo, como eu tava falando, né, de entrevistar pessoas que eu gostava, tipo, uma das bandas que eu sou muito fã, tocou em Salvador e eu cobri o show, que foi aquele Claro Que É Rock, teve o show do Placebo na Concha Acústica, pra mim, acho que Foi mesmo, foi mesmo. pra mim foi, A tipo, banda a época... inglesa, né, o Placebo? Isso, pra mim foi, tipo, o auge do Bahia Rock, pra mim foi isso, foi escrever sobre um show do Placebo na minha cidade natal, isso pra mim foi Massa, que foda. massa. E ver, assim, bandas que eventualmente conseguiram fazer shows fora, tipo a Los Canos, Brinde, e as bandas de metal que saíram de Salvador, né, Pitty, então Cascadura, então ter acompanhado tudo isso foi muito bacana. Em relação à atualidade, ao futuro do Bahia Rock, eu bato nessa tecla, né, que a questão das bandas hoje dependem muito de redes sociais, e os algoritmos de redes sociais são muito cruéis. Se você não pagar para divulgar, você não tem o feedback. Pouco, Tipo, né? tem o Instagram do Bahia Rock tem, sei lá, 5.000 seguidores, tem vezes que a gente posta uma coisa, tem 10 curtidas, tem vezes que a gente posta, tem 100. Então a rede social fica, tipo, te trollando para meio que forçar, então poste de novo, não sei É o foda, quê, é então foda. você ter... É. E isso não gera tanto... Você gera essa repercussão, mas só dentro da rede social, mas você não consegue essa repercussão assim de gente para acessar o O site. site. Então, eu acho que os artistas, as bandas independentes ficam muito presas e acho que não só banda independente, né? Você vê, sei lá, Pitty, artistas maiores que você só sabe do que está acontecendo no Instagram. Você entra no site dela, mal vai ter lá, tipo, agenda de shows, discografia, umas coisas bem básicas. Eu acho que as bandas pecam muito nisso de estar só fazendo coisas em redes sociais. Então, assim, o que eu tento fazer hoje com o Bahia Rock é isso, ter esse espaço do podcast, né, de eventualmente entrevistar bandas, tanto artistas de fora que vão tocar em Salvador ou em algum lugar da Bahia, e de ter esse lugar de divulgação que seja fora da bolha, né, das redes sociais. Então o Bahia Rock é meio que uma resistência, entre aspas, contra essa lógica das redes sociais, mas a gente usa também, eventualmente, quando não tem um tempo de conseguir pegar esses shows e cadastrar na agenda, então eu vou lá e publico no Stories. Agora tem a opção lá no Instagram de retweetar, né, Compartilhar o de que os outros publicaram. compartilhar. Então, assim, a gente vai fazendo o que é possível, né? Justamente isso, né? Cada um tem sua vida aí de adulto, trabalho, então é isso, é um hobby, né? Quando a gente tem tempo, eu vou lá e, e posto coisa no Bahia Rock. Minha esposa fica até me perturbando, dizendo que eu sou workaholic, que é tipo, você tá aí mexendo no Bahia Rock, você tá trabalhando. Eu falei, não, se fosse trabalho, né, aí tava ganhando Tinha dinheiro, dinheiro. Mas aí acho que às vezes a gente pode não ter ganhado, né? Não ganhou dinheiro com Bahia Rock, mas assim, a gente tem, nessas épocas mais antigas, a gente já conseguia pelo menos o dinheiro, às vezes, para pagar o servidor, a gente fazia umas camisas, coisas do tipo. Hoje, a gente tenta manter o site ativo, já é bom. E é legal ter esses feedbacks, por exemplo, esse seu, Alexandre, que foi a influência, de que se não existia o Rock Free Day, se não fosse o Bahia Rock, isso eu acho massa. De vez em quando também alguém participa lá do podcast do Bahia Rock e comenta isso, e eu fico orgulhoso, tipo, massa, que acho que o importante é isso, é ter esse feedback dos outros, para talvez, justamente quem tá de fora, talvez tenha uma noção maior do que a gente aqui. A gente só fazia porque gostava mesmo e Eu pronto, imagino, sabe? cara. Eu imagino. Não. Então é Imagino. isso, só agradeço aí você, Alexandre, e sempre bom aí conversar com Márcio, Lucas. O podcast tá aí, pô, quando vocês quiserem fazer, participar. Só assim pra vocês falarem com o Ramon, né, velho? Vocês estão demais. Valeu, gente. Valeu, Lucas. Valeu, Márcio. Valeu, Ramon. Valeu a todo mundo que acompanhou aqui valeu, meu velho. no YouTube da Rock Friday, no Instagram da Obrigado, Rock velho. Friday. Obrigadão. Essa entrevista tá na rede social e tá no site da rockfriday.com.br. Terminando, já a gente vai ter outras pessoas, outros papos de pessoas, bandas, produtores que nos ajudaram nesses 20 anos aí da Rock Friday, desde a web rádio até agora. Valeu? Fui!
Valeu,